tentar dividir com vocês aqui um pouco da minha experiência com a aplicação do programa de leitura do método Doma. Eu fiz o curso quando a Ana Lara tinha 4 meses de idade, tá? Minha filha mais velha, Ana Lara, que hoje tem 6 anos, ela tem a trissomia do 21, que é a famosa síndrome de Down. E foi nessa época que eu descobri o Instituto Veras, que trabalha com o método Doma, né? E aí eu fiz o curso. O primeiro ano de vida dela foi bastante difícil. Ela passou por 2 cirurgias. Então, praticamente eu comecei a aplicar o programa depois de 1 ano de idade. Então, durante quando ela fez 1 ano até mais ou menos 1 ano e 4 meses, ela ficou em casa comigo. E com uma fisioterapeuta que fez o curso também, que me acompanhava nas reavaliações, e ela sempre me ajudou. Então, durante 1 ano e meio, mais ou menos, a gente ficou bem focada nas estimulações do programa do Doma, dos programas todos, né? A fisioterapeuta me ajudava com o programa motor, mas como é um programa de organização neurológica, a gente fazia todos os processos, os motores e os cognitivos simultaneamente, da maneira como é orientado pelo Instituto. E aproximadamente quando ela estava com uns 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente começou a perceber que ela estava assim identificando letras e palavras na rua, né? Às vezes a gente fazia a caminhada com ela e ela já começava a identificar as placas, as letras, algumas palavras ela já demonstrava conhecer. Mas eu ficava muito sem perguntar, porque o Doma ele é muito incisivo quando ele fala que nós, mães, não devemos testar os nossos filhos. E foi uma orientação que eu guardei comigo e eu tentava seguir assim, muito à risca. Até hoje eu fico receosa de querer testar e saber o que está acontecendo. Mas achei que era uma orientação válida, que todas as colocações que ele coloca, no sentido de que quando a gente pergunta se a criança sabe, ela não quer responder muitas vezes, para não nos frustrar, porque eles gostam de nos agradar, né? Então, eu segui bastante isso. E aí, quando ela estava com 3 anos, eu imprimi algumas palavras e pedi para a terapeuta que estava aqui em casa e pedi para ela ver se ela identificava essas palavras. E ela filmou para mim, a gente ficou super feliz. Ela estava assim, já identificando as palavras, já identificava o nome dos colegas na escola. Eu usei muito isso, pegava o nome dos coleguinhas da escola para colocar interesse mesmo, né, em aprendizado. E eu acabei parando porque eu engravidei, não sabia como coordenar e gerar uma sequência do material. Então, eu começava e parava, não consegui dar uma sequência. E depois desse período eu percebi que no ponto que a gente parou era o ponto que ela estava, né? E aí eu engravidei, fiquei 6 meses de repouso e agora minha filha mais nova está com 2 anos e eu resolvi dar continuidade no método, mas com uma postura diferente. Eu falei, não, eu não quero passar por aquilo de novo porque é muito angustiante. Quando a gente começa a aplicar o método, começa a aplicar e acaba o material e a gente está ocupado com outra coisa e não tem tempo de fazer, de criar, de pensar, de organizar e aplicar tudo simultaneamente. Então eu falei, eu vou aplicar nas 2 simultaneamente e eu só vou recomeçar quando eu tiver com o material todo estruturado da maneira como eu recebo as orientações. Então foi isso que eu fiz. Eu li novamente os 2 livros, o Como Aumentar a Inteligência do Seu Bebê e Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Uni todas as informações e montei o programa todo baseado nessa sequência. E comecei agora em janeiro a reaplicar nas meninas. Em Clara é a primeira vez que eu aplico, né, de 2 anos, e recomeçando com a Ana Lara. Então, assim, não é fácil. A primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é que não é fácil.
Mas eu percebo muito que a disposição delas para fazer esse momento das atividades vem muito de acordo com o que eu estou sentindo, como que eu estou naquele dia emocionalmente. Então eu tenho tentado, assim, os dias que eu não estou muito bem, eu faço mesmo assim. Mas assim, antes eu tento fazer uma meditação, entro no YouTube, vejo, tento melhorar, tomo um banho, tomo um café reforçado, faço alguma coisa que eu gosto muito para melhorar um pouco o meu estado de ânimo, para que quando eu sente com elas eu já não esteja mais tão desanimada, porque quando eu estou desanimada elas também estão. E eu acho que isso deve acontecer muito na casa de todo mundo. Então, como eu tenho 2 filhas, agora facilitou um pouco para mim, porque eu, quando uma não quer fazer, eu chamo a outra, e aí, claro, que aí quando eu acabo, aí a outra já grita, agora é minha vez, agora é minha vez. E o que eu tenho de dica para vocês, assim, a gente tem que pensar um pouco. Eu assisto muitas palestras de psicólogos infantis sobre personalidade, a gente tem que observar e respeitar a personalidade de cada um. Tentar ver como chamar a atenção dessa criança. Porque a princípio elas não estão entendendo o que a gente está fazendo. Elas não estão entendendo para que essas palavras, por que elas têm que prestar atenção. O que elas entendem e que a maioria das vezes elas gostam, se a gente conseguir se organizar, é que deu aquele horário, elas começam a perceber que a gente para o que está fazendo e que aquele é um momento de mãe e filha, né? Ou pai e filha, porque o meu marido também faz. E quando ele chama para fazer um negócio incrível, porque elas querem, é o papai. Então, o que eles entendem é que aquele é um momento de atenção que elas estão recebendo da mamãe, é uma brincadeira com a mamãe e é uma brincadeira com o papai. E com isso a gente consegue fazer com que elas prestem atenção, a gente consegue foco, a gente consegue uma concentração, mesmo que seja um trabalho que a gente faz rápido, a gente precisa focar nessas estruturas para a gente poder aplicar e depois colher os frutos. Então eu presto muita atenção no olhar delas, porque às vezes a gente está falando e elas estão olhando para o lado, então eu chamo atenção. Falo, olha, vamos olhar aqui para a palavrinha. E a gente pode usar de algumas outras artimanhas. Outro dia eu dei uma dica que eu já fiz aqui em casa para uma amiga minha, que ela disse que a filha dela, quando ela senta, estava virando o rosto. Aqui também já aconteceu. E no momento que isso acontece, a gente realmente tem que terminar a sessão, termina mesmo a sessão, e repensa, toma uma água, toma um café, e repensa numa estratégia para você usar com a criança, para depois você retomar e não perder ela de vez. Então, de dica que eu falei assim, olha, respira fundo, melhora você um pouquinho. Depois você vai chamar ela para que ela participe e fala assim, olha, tá na hora da gente fazer as palavrinhas com as bonecas. Escolhe aí a boneca preferida da criança, o carrinho, o macaco, o cachorro, e coloca aqui tem umas bonecas que sempre fizeram um programa de leitura, sempre fizeram programa de estimulação motora, porque é uma forma que realmente a gente tem de envolver a criança. Então, pega os brinquedos preferidos, organiza e dá uma ignorada, né? Porque a princípio, quando você chamar, que a criança está ignorando a estimulação, ela vai continuar ignorando, só que aí você vai ignorar ela também. Então, falar, então tá bom, então eu vou brincar com elas. E aí você senta os brinquedos e faz a mesma coisa, apresenta as palavras, faz da mesma forma como você faz com ela. No final você comemora. E você vai ver que isso vai dar resultado. Né? Essa minha amiga, no final, ela falou, Diana, antes de eu terminar a 3ª sessão, ela mesmo já estava lá organizando as bonecas e ela estava fazendo. É claro que não foi sempre assim. E é claro que não foi assim a solução maravilhosa.
Mas é uma criança e a gente luta tanto para nossos filhos terem escolha. Quando eles fazem uma escolha, a gente acha ruim, a gente não tem que achar ruim também. A gente só tem que pensar numa outra forma de entretê-los, porque eles precisam do estímulo, né? E eu sei que é bem difícil, né? Eu tô tendo o privilégio de estar aplicando aqui com as duas e que tá dando certo. Mas é isso. E eu recomendo que vocês escutem, tem algumas psicólogas infantis que geralmente eu assisto muito no YouTube. Eu vou procurar aqui o link de algumas. E são muitas orientações que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina de estimulação. Eu estava num desgaste outro dia com a Ana Lara e eu resolvi seguir uma dica, eu fiquei impressionada como que funcionou. A gente foi pro parquinho e essa psicóloga ela fala muito da questão de como lidar com as personalidades. Eu identifiquei dentro das coisas que ela falou qual que seria essa personalidade da Ana Lara. E aí ela deu uma dica de que a Ana Lara sempre quer estar no controle da situação. Então tudo que você puder dar o controle para ela, você dá, você vai ter resposta. Então a gente foi pro parquinho e na hora de ir embora era aquela luta. E apesar assim da criança não conhecer, não ter noção do tempo, o fato de você dividir com ela dá certo. Então eu usei a técnica, eu chamei para ir embora, ela falou que não, eu falei, olha, então tá bom. Então, quanto tempo você quer ficar aqui? Mais 5 minutos, mais 10? Ela falou mais 5. Eu falei, então tá bom, então eu vou programar aqui o celular. Quando o celular despertar, aí a gente vai embora. Tudo bem? Tudo bem. Tá combinado? Tá combinado. Pode ser assim, filha? Pode. Gente, assim eu fiz. Eu fiquei impressionada quando o celular tocou, deu o alarme. E eu ficava lembrando, né? Quando tava, tá faltando 1 minuto, tá faltando não sei quanto pra gente ir. E aí quando realmente o celular tocou, falei, filha, acabou o tempo. E aí, tá na hora de ir, né? Ela, tá bom, mamãe. E a gente veio embora. Então e eu fiquei impressionada, porque como uma coisa tão boba pode dar tão certo. E assim eu tenho escutado essas dicas, essa de você fazer com as bonecas, de tentar colocar a criança no controle. Aqui às vezes tem dia que elas não querem fazer, e aí elas querem fazer uma com a outra. Eu falo, não, então primeiro é a mamãe. E aí eu vou e faço, e depois que eu faço, eu deixo uma fazer com a outra, vira uma brincadeira. Mas é uma forma da gente conseguir manter. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha experiência. E vamos seguir em frente todo mundo. E não é fácil mesmo. É um dia de cada vez. Mas a gente tem que pensar sempre. Tem um ditado que a gente sempre fala, né? O feito é sempre melhor que o perfeito que não foi feito. Então, fique feliz com o que você conseguiu aplicar no dia. Com certeza vai dar resultado. Claro que a longo prazo. Então, um beijo aí para vocês.